Primeiro livro dos Macabeus. Preâmbulo. Alexandre e os Diadocos. Depois de ter saído da terra de Setim, Alexandre o Macedônio, filho de Filipe, que já tinha dominado a Hélade, venceu Dario, rei dos persas e dos medos, e tornou-se rei em seu lugar. Empreendeu então numerosas guerras, apoderou-se de fortalezas e eliminou os reis da terra. Avançou até as extremidades do mundo e tomou os despojos de uma multidão de povos, e a terra silenciou diante dele. Assim exaltado, seu coração se elevou, e recrutou um exército sobremaneira poderoso, submetendo províncias, nações e soberanos, que se tornaram seus tributários. Depois disso tudo, caiu doente e percebeu que ia morrer. Convocou então seus oficiais, os nobres, que tinham com ele convivido desde a mocidade, e, estando ainda em vida, repartiu entre eles o reino. Alexandre havia reinado por 12 anos, quando morreu. Seus oficiais tomaram o poder, cada qual no seu lugar que lhe coube. Todos cingiram o diadema após sua morte, e depois deles, seus filhos, durante muitos anos, e multiplicaram os males sobre a terra. Antíoco Epifanes e a penetração do helenismo em Israel. Dele saiu aquele rebento ímpio. Antíoco Epifanes, filho do rei Antíoco, ele tinha estado em Roma como refém, e se tornara rei no ano 137 da dominação dos gregos. Por esses dias apareceu em Israel uma geração de perversos, que seduziram a muitos com essas palavras: Vamos, façamos aliança com as nações circunvizinhas, pois muitos males caíram sobre nós desde que delas nos separamos. Agradou-lhes tal modo de falar, e alguns dentre o povo apressaram-se em ir ter com o rei, o qual lhe deu autorização para observar os costumes pagãos. Construíram então em Jerusalém uma praça de esportes, segundo os costumes das nações. Estabeleceram seus prepúcios e renegaram a aliança sagrada. Assim, associaram-se aos pagãos e se venderam para fazer o mal. Primeira Companhia do Egito e saque do templo. Ora, quando Antíoco se viu consolidado no seu trono, pretendeu apoderar-se também do Egito, a fim de reinar sobre os dois reinos. Invadiu, pois, o Egito, à frente de um exército poderoso com carros, elefantes e cavaleiros, e uma grande esquadra, e travou combate com o rei do Egito, Ptolomeu, o qual recuou diante dele e fugiu, muitos tombando feridos. As cidades fortificadas do Egito foram tomadas, e Antíoco apoderou-se dos despojos do país. Tendo assim vencido o Egito no ano 143 e empreendendo o caminho da volta, subiu contra Israel e contra Jerusalém com um exército numeroso. Entrando com arrogância no santuário, tomou para si o altar de ouro, o candelabro com todos os seus acessórios, a mesa da proposição, as vasilhas para as libações, as taças, os incensórios de ouro, o véu, as coroas, a decoração de ouro sobre a fachada do templo, do qual tirou todos os revestimentos, todo o revestimento. Tomou além disso a prata, o ouro, os tecidos preciosos e os tesouros secretos que conseguiu descobrir. Carregando tudo isso, partiu para o seu país, depois de ter derramado muito sangue e proferido palavras de extrema arrogância. Por isso levantou-se grande lamentação sobre Israel em todas as localidades do país. Chefes e anciãos gemeram. Moças e moços perderam seu vigor. Murchou a beleza das mulheres. Todo recém-casado entrou em elegia. Ficou de luto a esposa em sua câmara nupcial. A terra estremeceu por causa de seus habitantes, e toda a casa de Jacó se cobriu de vergonha. Intervenção do Misarca e construção da cidadela. 2 anos depois, o rei enviou para as cidades de Judá e Misarca, que veio a Jerusalém com um grande exército. Dirigiu-se aos habitantes com palavras enganosas de paz. Ganhou-lhes a confiança e de repente caiu sobre a cidade, golpeou-a duramente e chacinou a muitos de Israel. Saqueada a cidade, entregou-a às chamas e destruiu-lhe as casas e as muralhas. Levaram prisioneiras as mulheres e as crianças e apoderaram-se do gado.
Então reconstruíram a cidade de Davi, dotando-a de grande e sólida muralha e de torres fortificadas, e dela fizeram a sua cidadela. Povoaram-na de gente ímpia, homens perversos, e nela se fortificaram. Abasteceram-na de armas e víveres, e nela depositaram os despojos tomados em Jerusalém, tornando-se assim uma armadilha enorme para nós. Aquilo era uma emboscada para o lugar santo, um adversário maléfico para Israel constantemente. Derramaram sangue inocente em redor do santuário, e ao santuário profanaram. Por sua causa fugiram os habitantes de Jerusalém, e ela transformou-se em habitação de estrangeiros. Jerusalém tornou-se estranha à sua progenie, e seus próprios filhos a abandonaram. Seu santuário ficou desolado como um deserto. Suas festas converteram-se em luto, seus sábios em injúria, sua honra em vilipêndio. A sua glória igualou-se à ignomínia, e sua exaltação mudou-se em pranto. Instalação dos cultos pagãos. O rei prescreveu em seguida a todo o seu reino que todos formassem um só povo, renunciando cada qual a seus costumes particulares. E todos os pagãos conformaram-se ao decreto do rei. Também muitos de Israel comprazeram-se no culto dele, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. Além disso, o rei enviou por emissários a Jerusalém e à cidade de Judá ordens escritas para que todos adotassem os costumes estranhos a seu país, e impedissem os holocaustos, o sacrifício e as libações no santuário, profanassem sábados e festas, contaminassem o santuário e tudo o que é santo, construíssem altares, recintos e oratórios para os ídolos e imolassem porcos e animais impuros, que deixassem também incircuncisos seus filhos e se tornassem abomináveis por toda sorte de impurezas e profanações, de tal modo que olvidassem a lei e subvertessem todas as observâncias. Quanto a quem não agisse conforme a ordem do rei, esse incorreria em pena de morte. Nesses termos ele escreveu a todo o seu reino, nomeou inspetores para todo o povo e ordenou à cidade de Judá que oferecesse sacrifícios em cada cidade. Muitos dentre os povos aderiram a eles, todos os que eram desertores da lei, e praticaram o mal no país, reduzindo Israel até ele se ocultar onde quer que encontrasse refúgio. No 15º dia do mês de Casleu, do ano 145, o rei fez construir sobre o altar dos holocaustos a abominação da desolação. Também nas outras cidades de Judá erigiram-se altares, e às portas das casas e nas praças queimava-se incenso. Quanto ao livro dos reis, aos livros da lei, os que caíssem nas mãos eram rasgados e lançados ao fogo. Onde quer que se encontrasse, em casa de alguém, um livro da aliança, ou se alguém se conformasse à lei, o decreto real o condenava à morte. Na sua prepotência, assim, procediam contra Israel, com todos aqueles que fossem descobertos, mês por mês, nas cidades. No dia 25 de cada mês, ofereciam-se sacrifícios no altar, levantado sobre o altar dos holocaustos. Quanto às mulheres que haviam feito circuncidar seus filhos, eles, cumprido o decreto, as executavam, com os mesmos filhinhos pendurados a seus pescoços, e ainda com os seus familiares e com aqueles que haviam operado a circuncisão. Apesar de tudo, muitos em Israel ficaram firmes, se mostraram irredutíveis e não comerem nada de impuro. Aceitaram antes de morrer que contaminasse com os alimentos e profanar a aliança sagrada, como de fato morreram. Foi sobremaneira grande a ira que se abateu sobre Israel. 2. Matatias desencadeia a guerra santa. 2. Matatias e seus filhos. Naqueles dias, Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote da linhagem de Joiarib, deixou Jerusalém para estabelecer-se em Modim. Tinha 5 filhos: João, com cognome de Gadi, Simão, chamado Tassi, Judas, chamado Macabeu, Eleazar, chamado Auarã, e Jonatas, chamado Afus. Ao ver as impiedades que se cometiam em Judá e em Jerusalém, exclamou:
Ai de mim, porque nasci para contemplar a ruína do meu povo e o pisoteamento da cidade santa, deixando-me estar aqui sentado enquanto ela é entregue à mercê dos inimigos e o santuário ao arbítrio dos estrangeiros. Seu templo tornou-se como um homem aviltado. Os ornados que faziam a sua glória foram levados como presa. Seus filhinhos trucidados nas praças, e seus jovens pela espada do inimigo. Qual é a nação que não herdou dos seus tesouros reais, ou não se apoderou dos seus despojos? Todos os seus enfeites lhe foram arrebatados, e, de livre que era, tornou-se escrava. Eis devastado o nosso lugar santo, a nossa beleza, a nossa glória. Tudo os pagãos profanaram. A que serve ainda viver? E Matatias rasgou suas vestes, o mesmo fazendo seus filhos. Revestiram-se de pano grosseiro e prorromperam em grande pranto. A prova do sacrifício em Modim. Os emissários do rei, encarregados de forçar a apostasia, vieram à cidade de Modim para proceder aos sacrifícios. Muitos israelitas aderiram a eles, mas Matatias e seus filhos conservaram-se reunidos à parte. Tomando então a palavra, os emissários do rei disseram a Matatias: Tu és chefe ilustre e de prestígio nessa cidade, apoiado por filhos e irmãos. Aproxima-te, pois, por primeiro, para cumprir a ordem do rei, como fizeram todas as nações, bem como os chefes de Judá e os que foram deixados em Jerusalém. Assim tu e teus filhos sereis contados entre os amigos do rei, e sereis honrados. Tu e teus filhos com prata e ouro e copiosos presentes. A essas palavras replicou Matatias em voz alta. Ainda que todas as nações que se encontram na esfera do domínio do rei lhe obedeçam, abandonando cada uma o culto de seus antepassados e conformando-se às ordens reais, eu, meus filhos e meus irmãos, continuaremos a seguir a aliança dos nossos pais. Deus nos livre de abandonar a lei e as tradições. Não daremos ouvidos à ordem do rei, desviando-nos de nosso culto para a direita ou para a esquerda. Mal terminou ele de proferir essas palavras, um judeu apresentou-se à vista de todos para sacrificar sobre o altar de Modim, segundo o decreto do rei. Ao ver isso, Matatias inflamou-se de zelo e seus rins estremeceram. Tomado de justa ira, ele arremessou-se contra a apóstata e o trucidou sobre o altar. No mesmo instante, matou o emissário do rei, que forçava a sacrificar, e derribou o altar. Ele agia por zelo pela lei, do mesmo modo como havia procedido Finéias para com Zambri, filho de Salu. A seguir chamou Matatias em alta voz através da cidade. Todo que tiver o zelo da lei e quiser manter firme a aliança, saia após mim. Então fugiu ele e seus filhos para as montanhas, deixando tudo o que possuíam na cidade. A prova do sábado no deserto. Muitos que amavam a justiça e a lei desceram ao deserto para ali se estabelecer. Ele, seus filhos, suas mulheres e seu gado, porque se tinham multiplicado os males sobre eles. Alguém referiu aos oficiais do rei e à guarnição que estava em Jerusalém, na cidade de Davi, que alguns dos que haviam rejeitado o decreto real tinham descido para os esconderijos do deserto. Então muitos saíram em sua perseguição e os alcançaram. Tendo acampado diante deles, prepararam-se para atacá-los em dia de sábado, e disseram-lhes: Agora basta. Saia, obedecei à ordem do rei e tereis salvo a vida. Não sairemos, responderam aqueles, e não cumpriremos a ordem do rei, profanando o dia de sábado. Então os perseguidores os atacaram sem demora, mas eles não revidaram. Nem uma pedra sequer lhes arremessaram, nem mesmo cuidaram de obstruir seus esconderijos. Apenas disseram: Morramos todos em nossa retidão. O céu e a terra são testemunhas de que nos matais injustamente. Assim mesmo, aqueles os atacaram em operação de guerra em dia de sábado, e pereceram eles, suas mulheres, seus filhos e seu gado, ao todo cerca de 1.000 pessoas. Atividade de Matatias e seus seguidores. Quando Matatias e seus companheiros souberam disso, choraram-nos amargamente. Disseram, porém, uns aos outros: Se todos fizermos como esses nossos irmãos, se não lutarmos contra os pagãos por nossa vida e por nossas tradições, eles em breve nos terminarão da terra. Tomaram, pois, naquele mesmo dia essa decisão.
Todo aquele que vier atacar-nos em dia de sábado, nós os enfrentaremos abertamente. Assim não morreremos todos como morreram nossos irmãos em seus esconderijos. Então uniu-se a eles o grupo dos assideus, homens valorosos de Israel, cada um deles devotado à lei. Da mesma forma, todos que fugiram desses males aderiram a eles e forneciam-lhes apoio. Assim organizaram um exército e bateram os ímpios em sua ira, e os homens iníquos em seu furor. Os restantes fugiram, buscando a salvação entre os pagãos. Matatias e seus companheiros fizeram incursões pelo país, a fim de destruir os altares, e circuncidarem à força todos os meninos incircuncisos que encontrassem pelo território de Israel. Deram caça aos filhos da soberba, e seu empreendimento prosperou em suas mãos. Conseguiram recuperar a lei das mãos dos pagãos e dos reis, e não permitiram que o celerado triunfasse. Testamento e morte de Matatias. Aproximando-se os dias de sua morte, disse Matatias a seus filhos: Triunfam agora a insolência e o ultraje, e é o tempo da destruição e da cólera enfurecida. Agora, pois, meus filhos, tende o zelo da lei e dai as vossas vidas pela aliança de nossos pais. Recordai-vos dos feitos de nossos antepassados em seu tempo, e granjeareis uma glória esplêndida e nome imorredouro. Abraão não permaneceu acaso fiel em sua prova, e não lhe foi isto atribuído com justiça? José, no tempo de sua angústia, observou a lei, e veio a ser o senhor do Egito. Finéas, nosso pai, por ter demonstrado zelo ardente, recebeu a aliança de um sacerdócio eterno. Josué, por ter cumprido sua palavra, tornou-se juiz em Israel. Calebe, pelo testemunho prestado diante da Assembleia, recebeu uma herança na terra. Davi, pela sua bondade, herdou o trono de um reino eterno. Elias, por ter ardido de zelo pela lei, foi arrebatado até o céu. Ananias, Azarias e Misael, por terem tido fé, foram salvos das chamas. Daniel, por sua retidão, foi libertado da boca dos leões. Assim compreendei, de geração em geração, que todos que nele esperam não desfalecerão. Não tenhais medo das ameaças do homem pecador, pois a sua glória acabará no esterco e em meio aos vermes. Hoje ele é exaltado, mas amanhã terá desaparecido, pois voltará ao pó de onde veio, e seu projeto fracassará. Meus filhos, sede fortes e apegai-vos firmemente à lei, porque é ela que vos acumulará de glória. Aí tende Simeão, vosso irmão, que eu sei que é homem ponderado. Escutai-o todos os dias, ele será o vosso pai. Quanto a Judas Macabeu, valente guerreiro desde a sua juventude, será o comandante de vosso exército e dirigirá a guerra contra os pagãos. E vós atraí ao vosso grupo todos os que observam a lei e assegurai a desforra de vosso povo. Retribuí aos pagãos o que eles merecem e permanecei atentos ao que prescreve a lei. A seguir, abençoou-os e foi reunido a seus pais. Ele morreu no ano 146 e foi sepultado no sepulcro de seus pais em Modim. Israel inteiro o pranteou veementemente. 3. Judas Macabeu, chefe dos judeus, 166 a 160 a.C. Capítulo 3. Elogio de Judas Macabeu. Judas, cognominado Macabeu, seu filho, levantou-se em seu lugar, e todos seus irmãos e quantos haviam aderido a seu pai, apoiaram-no pelejando com alegria os combates de Israel. Ele estendeu a glória de seu povo, revestiu a couraça como um gigante, e cingiu suas armas de guerra. Sustentou muitas batalhas, protegendo o acampamento com sua espada. Foi semelhante ao leão nas suas façanhas, e ao filhote de leão que ruge sobre a presa. Deu caça aos iníquos, desencovando-os, e as chamas entregou os que perturbavam o seu povo. Esmoreceram os iníquos pelo terror que ele inspirava. Todos que praticavam a iniquidade ficaram confundidos, e a libertação foi por ele conduzida a bom termo. Causou amargos dissabores a muitos reis, mas alegrou Jacó pelos seus feitos.
e sua memória será sempre abençoada. Percorreu a cidade de Judá, exterminando do seu meio os ímpios, e afastou de Israel a ira. Seu nome chegou até as extremidades da terra, e os que estavam dispersos ele reuniu. Primeiras vitórias de Judas. Apolônio tinha recrutado, além dos pagãos, um forte contingente da Samaria, para empreender a guerra contra Israel. Ciente disso, Judas saiu ao seu encontro, derrotou-o e o matou. Muitos tombaram feridos de morte, e os restantes fugiram. Recolhidos seus despojos, ficou Judas com a espada de Apolônio, com ela combatendo todos os seus dias. Entre mentes, ouvira Serom, comandante do exército da Síria, que Judas havia reunido em torno de si um pungido de fiéis e de gente disposta para a guerra. E disse consigo mesmo: vou conquistar renome e cobrir-me de glória no reino, enfrentando Judas e os que estão com ele, esses desprezadores das ordens do rei. Preparou-se, pois, e juntamente com ele subiu um forte contingente de ímpios que iam ajudá-lo a tomar vingança dos israelitas. Aproximando-se ele da subida de Bet-Horon, saiu Judas a seu encontro com pouca gente. Ao verem aquele exército que marchava contra eles, disseram a Judas, os seus homens: como podemos nós, tão poucos, enfrentar multidão tão grande e poderosa? Além disso, estamos extenuados, não tendo comido nada hoje. Mas Judas respondeu: é bem fácil que muitos venham a cair nas mãos de poucos, pois não há diferença para o céu em salvar com muitos ou com poucos. A vitória na guerra não depende do tamanho do exército, é do céu que vem a força. Eles vêm contra nós repletos de insolência e de iniquidade para nos exterminar, a nós, nossas mulheres e nossos filhos para nos despojar. Nós, porém, combatemos por nossas vidas e por nossas leis. Por isso, ele os esmagará à nossa frente. Quanto a vós, não os temais. Apenas acabou de falar, arremessou-se contra eles de improviso. E Serom e seu exército foram esmagados diante deles. Os homens de Judas perseguiram-nos pela descida de Bet-Horon até a planície. Pereceram cerca de 800 dos inimigos, enquanto os restantes fugiram para a terra dos filisteus. Assim Judas e seus irmãos começaram a ser temidos, e o temor se espalhou entre os povos circunvizinhos. Sua fama chegou até o rei, e das batalhas de Judas falavam os povos. Preparativos de Antíoco contra a Pérsia e a Judéia. Regência de Lísias. Ao receber essas notícias, o rei Antíoco enfureceu-se violentamente e mandou reunir todas as forças do seu reino, um exército poderosíssimo. Abriu seu tesouro e adiantou o soldo de 1 ano às tropas, dando-lhes ordem de prontidão para qualquer eventualidade. Então percebeu que minguava o dinheiro em seus cofres e que os tributos da província haviam diminuído em consequência da revolta e da calamidade que ele mesmo havia desencadeado no país, ao pretender suprimir as leis que figuravam desde os tempos mais remotos. Preocupou-se com a eventualidade de não ter, como já lhe ocorrera 1 ou 2 vezes, fundos suficientes para as despesas e os donativos que antes fazia com a mão pródiga, superando nisso os reis que o haviam precedido. Tomando de grande ansiedade seu espírito, decidiu partir para a Pérsia a fim de cobrar os tributos das províncias e arrecadar muito dinheiro. Antes, porém, deixou Lísias, homem da nobreza e da família real, na direção dos negócios do rei, desde o Eufrates até a fronteira com o Egito. Incumbiu também da tutela do seu filho Antíoco até sua volta. Confiou-lhe assim a metade de suas tropas, com os elefantes dando-lhe instruções a respeito de tudo que desejava, em especial com relação aos habitantes da Judéia e de Jerusalém. Lísias deveria enviar contra eles um exército para extirpar e fazer desaparecer a força de Israel e o que ainda restava de Jerusalém, apagando até mesmo a lembrança deles no lugar. Além disso, deveria estabelecer filhos de estrangeiros em todas as suas terras e distribuir seu país em lotes. A seguir, o rei tomou consigo a metade restante das tropas e partiu de Antioquia, capital do seu reino, no ano 147. E depois de atravessar o Eufrates, pôs-se a percorrer as províncias do Planalto. Górgias
e Nicanor invadem a Judéia com o exército da Síria. Lisias escolheu Ptolomeu, filho de Dorímenes, Nicanor e Górgias, homens valorosos entre os amigos do rei, e os enviou com 40.000 homens de infantaria e 7.000 cavaleiros para invadir o território de Judá e o devastar segundo a ordem do rei. Pondo-se em marcha com todo o seu exército, eles vieram acampar perto de Emaús, na planície. Os comerciantes do país, ao tomarem conhecimento de sua vinda, trouxeram consigo prata e ouro em grande quantidade, além de munirem de grilhões. E vieram ao acampamento para comprar os israelitas como escravos. Aos sírios juntava-se ainda um contingente de Idumeia e da região dos filisteus. Judas e seus irmãos viram que os males se multiplicavam e que exércitos inimigos estavam já acampando em seu território. Vieram a saber também das ordens do rei com relação ao seu povo, visando a sua ruína e extermínio. Disseram uns aos outros: reergamos nosso povo do abatimento e combatamos por nosso povo e pelo lugar santo. Foi convocada então a assembleia para estarem todos preparados para a guerra e para fazer oração, suplicando graça e misericórdia. Ora, Jerusalém estava despovoada como um deserto, nela não entrando e dela não saindo nenhum de seus filhos. Conculcado estava o santuário, e os filhos dos estrangeiros ocupavam a cidadela, transformada em hospedaria para os pagãos. Desaparecera a alegria de Jacó, e não se ouviam mais a flauta e a cítara. Reunião dos judeus em Masfa. Reuniram-se, pois, e dirigiram-se a Masfa, em frente a Jerusalém, porque ali houvera outrora um lugar de oração para Israel. Jejuaram naquele dia, vestiram-se de pano de saco, espargiram cinza sobre a cabeça, rasgaram suas vestes. Depois desenrolaram o livro da lei, nele procurando o que os pagãos perguntavam, as representações dos seus falsos deuses. Trouxeram também as vestes sacerdotais, as primícias e os dízimos, e convocaram os nazireus, que já haviam completado o período do seu voto. E diziam, elevando a voz para o céu: que faremos desta gente? E para onde os levaremos? Teu lugar santo está sendo conculcado e profanado. Teus sacerdotes jazem no luto e na humilhação. Vê que os pagãos se coligaram contra nós, a fim de nos aniquilarem. Tu sabes o que tramam contra nós. Como podemos resistir diante deles, se não vieres tu à nossa ajuda? A seguir, tocaram as trombetas e levantaram grandes gritos. Depois disso, Judas nomeou os chefes do povo, comandantes de 1.000 e de 100, de 50 e de 10 homens, e disse aos que estavam construindo casa, aos que haviam noivado, aos que tinham plantado uma vinha, aos que estavam com medo, que voltasse cada um para sua casa, conforme o permitia a lei. Seu exército então se pôs em marcha, indo acampar ao sul de Emaús. Judas tomou a palavra novamente. Preparai-vos e sede valentes. Estai prontos para amanhã de manhã, sairdes ao combate contra esses pagãos que se coligaram contra nós, para nos aniquilar e destruir o nosso lugar santo. Porquanto é melhor para nós morrer em batalha do que ter de contemplar as desgraças do nosso povo e do lugar santo. Aquele, porém, que for a vontade do céu, ele a realizará. A gente vai dar uma pausa aqui e continua no próximo.